Olá, nerds de todo o multiverso, eu sou o Igor de Mello e uma das grandes apostas da Netflix para 2024 é a série de ficção científica O Problema dos Três Corpos, que estreou na última quinta-feira, 21 de março, no catálogo. E chegou cheio de expectativas, né? Tanto pelos nomes de peso de seus criadores, que é as mentes brilhantes por trás de Game of Thrones, que é o David Benioff e o D.B. Weiss. Inclusive, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem o vídeo que eu fiz falando sobre o episódio piloto original de Game of Thrones, que é uma Lost Media. Tá bem legal o vídeo, vou deixar aqui. Também a expectativa é pela grandiosa trama da série, que é baseado num famoso livro do Liu Cixin, que é o romance de 2008, com o mesmo nome, que apresenta uma rica tapeçaria de temas que alguns permanecem subexplorados na ficção científica no geral. E é isso que vamos falar no vídeo de hoje, a ciência real e o significado de algumas coisas e perguntas que foram deixadas em aberto na série e algumas diferenças entre série e livro. Então cuidado que podemos ter alguns spoilers. E vamos lá, porque o problema dos três corpos se baseia na tecnologia existente no mundo real, bem como a introdução de novas ideias sobre as quais construir a história. A adaptação toca em muitos temas da ficção científica, só que deixa muitos deles em grande parte inexplorados, às vezes propositalmente para explorar em futuras temporadas. No entanto, certas pistas de contexto e cenas expositivas revelam mais sobre isso, enquanto certos aspectos do canon são deixados em aberto pelo motivo que eu acabei de falar. E o intrigante dilema científico que os personagens do Jack e a Jean enfrentam no jogo de realidade virtual de Santi é baseado em um enigma genuíno da física. Esse problema é amplamente considerado insolúvel e envolve a previsão dos movimentos de dois corpos presos em mútua atração gravitacional. No entanto, quando um terceiro corpo é introduzido, a complexidade se torna tão vasta que nem os cientistas conseguem prever as interações que vai haver em qualquer período prolongado. E no enredo da Netflix, esse desafio é especificamente abordado no contexto do Santi, como explicado pela Jean no episódio 3, onde o mundo natal deles orbita em 3 sóis. E essa dança caótica entre o planeta e suas estrelas torna praticamente impossível para eles preverem quando uma era estável pode ocorrer ou quando uma era caótica vai se manifestar. E essa alternância imprevisível que eles constantemente precisam reconstruir após cada era de caos é uma situação que contrasta com o avanço relativamente estável da humanidade. Isso nos leva a como funciona na série a tecnologia de VR que está há séculos à frente da humanidade. Porque aqueles reluzentes fones de ouvido, que eu acho belíssimo, prateados, né, que podem evocar uma sensação de familiaridade para os jogadores do mundo real. É uma tecnologia imersiva que é apresentada nessa adaptação, que é uma evolução avançada de um meio de um jogo que existe no mundo real. Só que aqui, esses fones de ouvido de realidade virtual simulam não apenas a visão e o som, mas todos os outros sentidos. Os jogadores podem cheirar, sentir e até mesmo provar seus ambientes artificiais, tornando a experiência do jogo praticamente indistinguível da vida real. Essa tecnologia em algum momento vai chegar no mundo real, só que está um pouquinho longe ainda. No entanto, na série, isso não é usado só para entretenimento, porque de alguma forma o Santi distribui esses fones de ouvido para as mentes mais brilhantes da humanidade como uma ferramenta educacional. Talvez na esperança de encontrar uma solução para essas eras caóticas que afligem seu mundo. E cada par de fones de ouvido é adaptado individualmente para o jogador, como é evidenciado quando Jack tenta jogar o jogo de Jean no episódio 2 e encontra dificuldades para se adaptar, sendo repetidamente derrotado no jogo. E aí o game avança através de vários níveis, cada um com objetivos enigmáticos implícitos, destinados a ajudar na previsão da próxima era caótica. É bem interessante. No entanto, o verdadeiro propósito do jogo é revelado, que é salvar as pessoas do planeta, não é só um jogo. E nesse intrigante mundo do jogo de realidade virtual, os personagens, que são jogadores, controlam os humanos, apesar das indicações de que os Santi não se assemelham a humanos. Curiosamente, o jogo foi ajustado para tornar os humanos mais afins das causas dos alienígenas. Apesar de não ser possível compartilhar os fones de ouvido, o modo multiplayer é uma realidade. O Jack e a Jean unem forças e encontram outros jogadores desconhecidos, e todos tentam desvendar o enigma do problema dos três corpos. E nesse universo virtual, a colaboração e a falha são partes dessa jornada, enquanto os jogadores se esforçam para compreender e resolver os desafios apresentados pelo jogo, e por extensão, pela própria existência do Santi. Junto com os avançados jogos de realidade virtual, temos aquelas nanofibras que são outra tecnologia que existe no mundo real.
As propriedades desse material sofisticado na série são bastante similares ao que temos, embora certos aspectos tenham sido exagerados para efeitos dramáticos, claro. E de acordo com a ciência direta, as nanofibras reais têm sido amplamente utilizadas em uma variedade de campos, incluindo substâncias eletroquímicas, sensores, biomateriais e filtros. E com exceção do intrigante projeto Wallfacer, a humanidade na série praticamente não tem como se preparar para a chegada do Santi sem ser instantaneamente descoberto. No entanto, a incrível força das nanofibras de Aug na série é um ponto que torna sua credibilidade questionável. Aquela cena do episódio 5, onde o navio e seus habitantes são cortados em pedaços pelas fibras, excede as capacidades da tecnologia real, obviamente. Além disso, a produção em larga escala de nanofibras no mundo real é extremamente dispendiosa, tornando improvável a disponibilidade de quantidade suficiente para realizar tal feito macabro como mostrado no episódio. De forma prática, é impossível fazer aquela quantidade no mundo real. E agora, falando sobre uma diferença entre a série e o livro, é aquela seguidora do jogo que não aparece no livro. Aquela menina aparece recorrentemente na primeira temporada como a follower, né, seguidora, o jogo da realidade virtual da Jen. Toda vez que ela se conecta ao game, aquela menina de 9 anos, interpretada pela Eva Ridley, não tem um nome oficial e é apenas chamada pelo nickname. E a cada nova fase, a Jen se vê mais apegada àquela menina, fazendo de tudo para ajudá-la. E a cientista acredita que o objetivo do jogo é salvar a menina, que é uma percepção que muda quando ela descobre a verdade a respeito daquele estranho planeta. O curioso disso tudo é que a personagem não existe nos livros. Lá, conforme avança na história do game, a Wang Miao chega a reencontrar personagens de outras fases do jogo, mas nada parecido à figura da menina. Ao que parece, a adaptação quis trazer um pouco mais de delicadeza e humanidade a essa parte da narrativa, colocando um elemento sentimental para que Jin continuasse sua jornada. E foi bem interessante. E agora, falando sobre linha do tempo, embora a maior parte se desenrole nos dias atuais, a narrativa abrange várias décadas, revelando fascinantes camadas da história ao longo do tempo. E o protagonismo do Dr. Ye em sua juventude é crucial para entender a gradual chegada do Santi, conforme eles desvendam os eventos que levaram até aquele ponto. E aquela primeira cena do episódio 1, em 1966, lá em Pequim, durante aqueles tumultuosos dias da Revolução Cultural Chinesa, a gente acompanha o Ye em sua jornada ao longo de décadas, culminando em seu contato com os aliens. E o enredo dá aquele salto temporal, levando o Dr. Ye a descobrir o culto a bordo do dia do julgamento até os dias atuais. E a maioria da humanidade permanece alheia à iminente chegada do Santi, até que esses alienígenas revelam de fato sua presença, perturbando a ciência humana, fazendo estrelas brilharem e exibindo um colossal olho no céu, deixando claro que estão de olho. Embora não seja retratado na tela, há um futuro implícito aguardando a humanidade quando os Santi finalmente chegarem na Terra. Com os alienígenas interferindo no progresso científico humano, esta raça humana esperar a chegada dos seus potenciais senhores, cujas intenções podem ser nefastas ou não. Assim, o destino da humanidade parece estar em xeque, com a contagem regressiva de apenas 400 anos até um possível desfecho sombrio. E falando nele, o Santi, também conhecido como Trisolarian, emerge como uma raça alienígena de avanço extraordinário. E a sua jornada para a Terra foi iniciada a pedido do Dr. Ye. Embora um Santi pacifista tenha interceptado a mensagem original, alertando contra tal curso de ação, eles são seres cósmicos em busca desesperada de um novo lar devido às severas adversidades de seu próprio mundo. E é por isso que se acredita que eles têm sim planos nefastos, porque eles perderam a casa deles, vão chegar aqui e querer fazer a nova casa deles, só que o mundo já está ocupado, então eles podem querer pensar ou nós ou eles, e aí começar a guerra. E apesar deles estarem séculos distantes fisicamente da Terra, eles conseguem manter uma comunicação direta com a humanidade graças a esses seus sofisticados supercomputadores microscópicos e sencientes, conhecidos como Sophons, que permitem a eles espiar a humanidade em detalhes surpreendentes, exceto pelos pensamentos mais íntimos dos humanos. Portanto, praticamente toda a preparação defensiva da Terra pode ser monitorada em tempo real. Logo, você pensa numa solução para o problema, eles vão e pensam em uma forma de derrubar aquilo. E o medo é uma das armas mais poderosas dessa raça em sua tentativa de subjugar a humanidade. E essa contagem regressiva vista pelos personagens como a Aug sugere a ameaça iminente, embora não esteja claro se isso significa a morte certa da humanidade. No entanto, o desligamento do projeto Nanofibra pela Aug é uma resposta direta à contagem regressiva projetada pelo Santi, que é uma tática que afeta vários cientistas na trama. E com exceção do projeto Wallfacer, a humanidade se encontra praticamente desarmada para a chegada deles sem ser imediatamente descoberto.
Então, os Wallfetchers são esses 3 indivíduos cuidadosamente escolhidos que têm a tarefa de elaborar estratégias de defesa mentalmente nunca verbalizadas, representando a melhor esperança da Terra para deter os enigmáticos antagonistas da série. Então, tipo, é a única maneira deles pensarem numa solução sem que os Santi consigam interceptar. Além disso, temos uma das mudanças mais drásticas da adaptação da Netflix para o livro, que foi a decisão de não levar o personagem de Wang Miao para as telas. O protagonista do primeiro livro da trilogia foi transformado nos 5 de Oxford, que são aqueles amigos cientistas que ganham destaque nessa primeira temporada. E a figura de Aug, que é feita pela Eiza Gonzalez, na realidade é a que mais se aproxima dele na versão da Netflix. Assim como o personagem, ela é uma das pioneiras da nanotecnologia, que do dia para a noite começa a enxergar e ser aterrorizada por uma contagem regressiva que some no seu campo de visão. E outros personagens dos 5 de Oxford, no entanto, também carregam algumas características do Wang Miao. Uma delas é a física teórica Jin Cheng, que descobre o jogo do VR dos 3 corpos e fica obcecada por ele, enquanto no livro é o personagem que aos poucos vai avançando fases e descobrindo o verdadeiro objetivo do game. E na série é Jin, que é ajudada por seu amigo Jack, que percorre por esse caminho. Além disso, a mudança adotada pelos criadores da série não apenas transformou um protagonista em 5 pessoas, mas permitiu que novos personagens e histórias fossem adicionados à série. Na prática, isso significa que várias das subtramas envolvendo esse núcleo não existem no livro, tendo sido criadas exclusivamente para a série da Netflix. E diferente também do livro, que se passa na China, a trama da Netflix optou por espalhar a trama, deixando a história mais global, com lugares e personagens de outras localidades do mundo. E para isso, os eventos de flashback da história que ocorre lá nos anos 60, em meio à Revolução Cultural Chinesa, foram mantidos em Pequim e na Mongólia. Mas tanto da série, que se passa nos dias atuais, acontece em vários lugares, principalmente em Londres. Além disso, os personagens ganharam outras nacionalidades, e que, segundo os criadores, foi importante para internacionalizar a série. Embora a Weijie continue a ser uma astrofísica chinesa e existam outras figuras orientais no elenco, há personagens de vários locais e etnias espalhados pela trama. E isso é um acerto que eu achei legal. Eles não deixaram de lado os personagens orientais, mas também trouxeram de outras etnias. Eu achei legal. E para conseguir apresentar seus personagens e contextualizar a história da série e poder avançar na trama, os criadores optaram por mudar um pouco a ordem original dos acontecimentos. E, embora a primeira temporada essencialmente adapte o livro O Problema dos 3 Corpos, ao longo dessa temporada ela adianta alguns acontecimentos das outras 2 sequências da história, que é a Floresta Sombria e o Fim da Morte. Principalmente a partir do episódio 5, algumas tramas das 2 sequências são introduzidas na história, fazendo com que a série alterne entre os 3 livros ao longo de sua narrativa. Isso, é claro, muda bastante a cronologia dos acontecimentos, mas ainda mantém um material de sobra para que mais temporadas sejam lançadas. E quem já assistiu aos 8 episódios iniciais da série, sabe que essa trama está longe de chegar ao fim. E como adiantou o David Benioff, ele já tem esboços do que vem pela frente, acreditando que precisam de pelo menos 3 e 4 temporadas para poder contar a história toda. Aliás, como o terceiro livro tem quase 1000 páginas, faz até sentido O Problema dos 3 Corpos antecipar alguns eventos e explicações para poder enxugar as coisas lá na frente, porque é impossível adaptar as 1000 páginas. E eu espero que sim, a série tenha mais temporadas, porque no geral eu gostei bastante. E quero ver o que virá a seguir. E assim, a Netflix está de parabéns, ela está com um bom histórico de adaptações ultimamente. Estou gostando de ver One Piece, Sandman, O Último Mestre do Ar, que inclusive eu vou deixar aqui na tela final o vídeo que eu fiz falando a respeito da série O Último Mestre do Ar, e eu espero que eles continuem assim acertando. Mas e vocês, o que acharam do Problema dos 3 Corpos e o que querem ver adaptados do livro para a série em futuras temporadas? Me conta aí nos comentários, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!